Gente, boníssima tarde, noite, madrugada, enfim, manhã. Vai depender da hora que você for conferir, né? O nosso SYNCAP aqui, esse último SYNCAP do remapeamento crítico da Web3 Dev. Hoje a gente vai ter o prazer aí de fazer a originação com o Dani, o Daniel, que está aqui com a gente. Já fizemos da Ana Bida, do Jay, não, Jay, né? Do Jay e do Vini Black, que está aqui com a gente. Aí vai ser um prazer a gente poder fazer com o Dani. Mas antes da gente ipsis literis ir lá, vamos começar pelo nosso check-in, para saber como é que você está chegando, como é que está seu espírito, né? E começa aí por você, Vini. Como é que você está, querido? Hoje chego bem, chego animado, chego feliz. Final de ano, cada dia que passa, mais perto do Natal, cada dia mais eu fico mais feliz. Então, chego eletrizante. Passo a palavra para Ana. Eu tô nessa vibe, a gente fez uma reunião agora também bem energizante dentro da Web3Dev, fez uma retrospectiva do ano e projeções dos objetivos de 2024. Então tá um dia bem assim de fraterno, de encontros. É, assim que eu chego, passo a palavra para o André. Olá, pessoal, boa tarde. Bom, acho que é nesse ritmo mesmo que a gente segue aqui, pelo menos na comunidade, né, enfim, de retrospectiva, de replanejamento. Então, hoje foi um dia que a gente se encontrou ali com todo o time, né, e foi muito, muito legal, assim, ver o feedback do pessoal, trocar, né, pontos de vista do que está dando certo, quem não está dando. Eu acho que é assim que a gente vai crescendo, enfim. Mas eu acho que é nesse sentido que a gente vem para cá com esse olhar assim de mapeamento e eu acho que de uma maneira parecida e estão acontecendo algumas sinergias, enfim, na forma como a gente vem se encontrando a partir já dos primeiros encontros. Então, já estou observando digamos, esses resultados assim, de alguma maneira. Então, estou animado para mais para hoje. Passo para o Dani. Opa, tá dando para me ouvir aí, gente? Tá, beleza. Bom, boa tarde. Eu estou bem ansioso para o que vai ser do ano que vem. A gente vai começar o ano de um jeito bem diferente, porque a gente tem uma viagem em janeiro, tanto eu quanto o Ian, que somos os dois fundadores da Web3 Dev. A gente está participando de uma academia que foi organizada pela Polkadot, né, a Polkadot Blockchain Academy, e a gente vai passar o mês de janeiro inteiro viajando num curso intensivo aí com outros 90 empreendedores e desenvolvedores do ecossistema ou que querem desenvolver no ecossistema da Polkadot. E assim, um pouco permeado por muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e talvez um pouco ainda confuso com o que eu faço com tanta informação, com tantas coisas acontecendo, com tantas oportunidades, como que eu consigo filtrar aquilo que... eu acabei de perceber que eu estou falando no microfone aqui, deixa eu trocar aqui para o microfone correto. É, Agora ficou mudo, Dani. Estava... A gente estava te ouvindo bem também. Voltou agora? Melhorou agora? Agora deu para... Também melhor. agora vocês vão... Então, voltando, eu estou nesse lugar assim de transição, né? Bem o que a gente está vivendo mesmo no ano, saindo de 2023, entrando em 2024, fechando uns ciclos na Web3 Dev do que a gente conseguiu construir até aqui, e ainda não com muita clareza assim do que vai ser 2024, mas otimista com relação ao contexto de mercado, de time, de pessoas, do que a gente construiu até agora. Então, é um sentimento misturado de ansiedade, um pouco de excitação e empolgação, com um quê de
certo medo, assim, de, putz, será que vai dar certo ou não vai dar certo? Ok, Dani, passa para quem, querido? Tem ainda aí o Atos e o Cauê. Eu passo para o Atos. Obrigado, Daniel. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Tem muita gente que eu não conheço aqui ainda. Estou bem curioso. Conheci a Web3Dev através da internet, vendo a quantidade de conteúdos, assim, e fiquei bem curioso, fiquei bem contente com essa aproximação, assim, com o Rerê. Acho que nós somos muito ressonantes em propósitos. Estou bem curioso para conhecer. Eu sou desenvolvedor, já estou fui uma das pessoas que começou o Rerê, né? Já bem fazendo alguns contatos com o Vinícius, já tem alguns projetos atrás, já, né, Vinícius? Algumas iniciativas que a gente vem fazendo assim em comunidade. E estou bem contente assim, com essa nossa aproximação e curioso também. E feliz por estar aqui com vocês, celebrando esse final de ano. Me identifico com o que o Daniel falou em relação a tantas coisas acontecendo, tantas possibilidades, as tendências mundiais da coisa como está indo, o mercado para onde está indo, enfim, é realmente muita coisa. E, bom, não quero prolongar muito aqui. Quem não foi ainda? Passa para o Vini. Cauê, o Cauê. Então, passa para o Cauê. Tá cortando bastante pra mim. Eu achei que era a minha conexão, mas pelo visto é a dele. Cauê, tá cortando bastante, querido. Fala de novo aí. Não, gente, vou ficar só ouvindo hoje. Eu vou ficar só ouvindo hoje, então, galera, porque minha internet tá muito ruim, tá? Mas eu tô escutando vocês bem. Bom, desejo uma boa tarde pra todo mundo aí e vamos nessa. Então, beleza. Olha só, a Helena ainda não está com a gente aqui, mas eu acho que a Ana e o Vini, eles têm, né? Aí como é que se diz? O Miro Board da Web3Dev, onde está fazendo o remapeamento crítico. Então, eu vou pedir para qualquer um de vocês dois compartilhar a tela e quem se sentir chamado fazer um live mapping ali do que a gente vai começar a explorar aqui junto com o Dani, tá bom? Pode ser qualquer um de vocês dois aí. Vini, você quer? Ah, beleza. Valeu. Quem vai fazer o registro vai ser o Atos, é isso? Pode ser você, Ana. Se você sentir chamada Tá. querer fazer o live mapping, pode ser você, não tem problema. Você já tinha demonstrado interesse, né, em de fazer uma dinâmica de live mapping, pode ser você, querido. Tá bom? Vai ser uma boa experiência. Tô entrando aqui no board, mas pode já. Então, vamos lá. Vamos começar. Então, Dani, nesse primeiro momento aqui, o que a gente faz? Diferentemente da forma como nós estamos acostumados a entender empreendimentos, projetos, etc., onde a gente intitula uma missão, um posicionamento, né? A gente trabalha com dados duros, dados estatísticos ou dados de mercado, a gente trabalha com o perfilamento de pessoas, funções, entendimentos de quem quer chegar junto, trabalha com o conceito, né, organizacional de um planejamento estratégico, coisa do gênero. O ponto de partida do Rerê, como protocolo cultural, é justamente a gente perceber a nossa jornada, rastrear a nossa jornada, perceber como o projeto que está hoje pulsando, né, está existindo, qual é a relação umbilical, remota e umbilical que ele tem com você, né? Quais são os acontecimentos, ou a experiência, ou as circunstâncias, ou os contextos que digamos, você consegue, puxando pela memória, identificar que tem uma ligação, né, com o ponto de origem do projeto, lá no futuro, olhando para trás, né? Então, a gente faz uma exploração assim. Agora, não fica só aí, tá? Porque esse é o primeiro momento, né, do remapeamento crítico. Quando a gente consegue fazer a originação de todos que estão envolvidos, chegando no ponto de origem, a gente vai começar a sentir, a gente vai começar a ter uma noção mais tangível, mais orgânica, mais tateável da proposta de valor do projeto, né? E a proposta de valor do projeto passa a ser uma coisa, uma dinâmica cultural, né?
ela está vibrando no campo. Né? Ela, tipo assim, você sente que ela está viva, ela está em você e está nos outros, está refletida nos outros. E aí, a partir desse momento, a gente começa a perceber o quanto essa proposta de valor foi evoluindo ao longo do tempo. Né? Até a gente sentir que, até chegar ao atual momento, né? O atual momento que, digamos, o Web3 Dev se encontra. A partir daí, a gente começa a olhar para essa proposta de valor e, a partir dos paradigmas que consubstanciam o RE como protocolo cultural, a gente cria o que a gente chama de RE prova de conceito. Né? Ou seja, de que forma esse projeto ele pode continuar sendo tocado, mas já se agregando, né, o paradigma peer-to-peer, o paradigma da localidade, o paradigma do fazer complexo, o paradigma da regeneração profunda, vários paradigmas que consubstanciam o RE como protocolo cultural Web3 gerativo. E aí que a gente começa a usar um framework chamado Organizações Orgânicas, O2, né, como base para a gente poder plasmar, né, o capital social em torno da proposta de valor da Web3 Dev, de que forma, qual é o grau de proximidade que as pessoas têm com a proposta de valor, de que forma a gente, a cultura de se empreender em rede, né, pode estar se misturando com a proposta, com a dinâmica de cocriação, com a dinâmica de cocriação do projeto como um todo, né? Até a gente conseguir gerar, dar ignição a uma piscina comum de recursos compartilhados, né, para o projeto. Essa piscina, no primeiro momento, vai ser com o capital social da própria Web3 Dev. Depois, ela vai se espelhar com as piscinas comuns dos outros projetos que estão sendo mapeados, entendeu? Aí vai acontecer isso. A gente vai começar nesse espelhamento, né? O espelhamento entre os projetos, a gente vai começar a alimentar essa piscina com vários tipos de recursos, né? Conhecimento, experiências, tecnologias, recurso fiduciário, cripto, tudo que vocês possam imaginar. Mas, enfim, isso é lá na frente, isso não é agora. A gente está na originação. Eu só te dei esse crash course, entre aspas, né? Rapidinho, só para você entender qual é a jornada que nós estamos começando aqui. Tá bom, Dani? Nesse sentido, querido, vamos começar aí pelo início mesmo, vamos começar pela originação. Né? Qual é o acontecimento, qual é a experiência, qual é a experiência, tipo assim, o momento mais remoto para você que você sente que tem uma ligação remota, né, com o ponto de origem do Web3 Dev? Fica à vontade, por favor. Cara, o que me vem, assim, bem forte um momento que eu entrei em contato pela primeira vez com o conceito de software livre. Isso foi em 1998, quando eu entrei na USP, no curso de Ciência da Computação. Eu sou uma pessoa que começou muito cedo a trabalhar com computação, com programação. Eu sou de uma geração mais antiga, né, do que a maioria das pessoas da própria comunidade, né, de uma geração, eu já tenho 44 anos, nasci em 79, então sou da década de 70 ainda. Acho que temos poucos membros da comunidade dessa década, mas eu, diferente da maioria dos meus amigos e da minha geração, eu comecei a usar o computador muito cedo, e muito antes da maioria das pessoas da minha própria geração. Então eu sempre falo que eu tô 10 anos no futuro da minha geração, eu sou sempre 10 anos mais novo. E por que eu considero que quando eu entrei na USP e conheci o conceito de software livre, eu conecto muito com vamos assim, um encontro com a Web3 Dev. Porque nesse encontro que eu tive com os ideais, né, do GNU, do Linux, né? Então eu comecei a usar Linux muito cedo, em 98, e tudo isso sempre me fascinou muito, essa possibilidade, porque até então eu era um programador solo, que vivia ali na minha cabana, criando códigos e programando ali para as empresas que eu trabalhava, um trabalho meio solitário, um trabalho individual demais. E quando eu vi a ideia de software livre, como você poder criar um sistema maior do que aquilo que você consegue fazer sozinho, como um único arquiteto,
e transformar, né, ideias em projetos que podem ser usados por milhões de pessoas de maneira livre e, vamos dizer assim, gratuita, isso me fascinava muito, né? A computação como um meio de acesso à tecnologia e de oportunidades e direitos iguais para as pessoas, né? Então, eu cheguei a ver um pouco disso, né, quando eu entrei em contato com a internet, a primeira contato que eu tive com a internet um pouquinho antes, em mais ou menos em 96, que foi quando acessei a internet pela primeira vez. Mas o que me bateu muito foi como você conseguia se coordenar com outras pessoas para criar sistemas de forma colaborativa e sistemas que pudessem beneficiar muitas pessoas. E eu passei enfim, a minha juventude toda, continuei trabalhando, continuei fazendo faculdade, e eu percebi naquele momento que a computação não era só uma experiência técnica, tecnológica, mas também uma experiência social, onde você precisava ter e desenvolver habilidades além do quesito técnico, do quesito algorítmico ou da pura técnica, como é normalmente no Instituto de Matemática, onde você está lá estudando os teoremas e as práticas e tudo que existe em volta da computação, os algoritmos, as teorias, as provas, os conceitos, e, e vai para um lugar onde você também tem que interagir com pessoas e construir junto com elas sistemas e soluções que vão além da questão técnica, que tem também muita política, muita marketing, muita gestão, coordenação, capacidade de coordenação, e eu pude perceber muito isso no movimento software livre. E eu Dani, sou muito Dani, apaixonado por essa... Oi, pode falar. Dani, uma pergunta. Como eu também tenho uma profunda ligação com o chamado movimento software livre, eu estou muito curioso para saber algumas questões aqui. Em 98 não existia nem Git, muito menos GitHub. Ou seja, o Git só foi existir em 2005 com o Linus publicando isso num rompimento entre a comunidade, né? Deixa eu me lembrar aqui, a comunidade do próprio Linux, se não me engano, e uma outra comunidade que é o BitKeeper, né? Que foi criado em 2005. Uhum. Depois, em 2008, que foi criado o GitHub, né? Aí, agora, em 98, eu estava disseminando aqui pelo Brasil a cultura de software livre, difundindo o Linux. Eu queria saber de que forma você tomou contato com isso, porque quem sabe a gente não se cruzou em algum momento aí. Fica à vontade. Cara, então, o que acontece? Lá na USP, no IME, existia para os alunos da graduação da computação uma rede, né, de computadores que usava, tinha a rede do IME, que era uma rede Unix, né, e que só os alunos de pós-graduação tinham acesso a essa rede, os alunos de graduação não tinham acesso a essa rede Unix, e os alunos da graduação, né, junto com os centros acadêmicos e os centros ali a empresa júnior, eles decidiram criar uma rede para os alunos da graduação, utilizando o Linux como base, né, como base de protocolo de rede. Então, conseguindo criar uma rede de computadores para que os alunos da graduação pudessem ter acesso à internet de forma livre e constante. Então, eu conheci e concordo com você, na verdade, não existia nada de Git naquela época. O que existia muito era comunidade, né, das Usenets, do IRC, né, no IRC. Então, eu participava muito desses protocolos e grupos de debate. Eu estava muito presente também um dos colegas de formação minha, o Paulo Silveira, que é o fundador da Lura. Ele era da minha turma também, de 98, e ele criou o GUJ, né, que é o grupo de usuários Java. Então eu também fazia muito parte desse grupo de Java, que eu comecei a usar o Java naquela época que o Java era assim uma grande inovação, né, de você poder rodar software em qualquer computador, né, no seu celular, né, na época os celulares eram aqueles tijolinhos, aqueles negócios que ainda não era bem um celular, ninguém muito tinha celular como a gente conhece hoje.
Então, o meu envolvimento com software livre, ele é desde o início, porque o meu orientador também de doutorado mais para frente, professor Fábio Com, foi um dos fundadores do Centro de Competência de Software Livre, lá no IME. Então, eu estive muito envolvido, né? Fui em praticamente todas as edições do FISLE, das primeiras edições lá em Porto Alegre, dava palestras técnicas, organizava coding dojos, onde os alunos, né, aprendiam a programar, e participava eu basicamente fiz parte de dois grandes grupos assim lá na computação da USP. O grupo de sistemas, que era muito focado em software livre, desenvolvimento de sistema, o grupo de sistemas distribuídos, e também o grupo de agilidade, que veio um pouquinho mais para frente, lá para os anos 2000, que eu também gostava muito do tema, né, de agilidade, de, né, como fazer software de uma maneira mais produtiva, com menos desperdício, com mais resultado final, né, entregas de software que sejam realmente utilizados e sejam úteis para as pessoas, né? Então, eu estava nessas duas comunidades, comunidade ágil, que também fiz parte da Ágil Cop, que era uma cooperativa, a primeira cooperativa ágil do Brasil, onde a gente criava conteúdo, podcast, a gente criou um podcast em 2001, falando de agilidade, o primeiro podcast de agilidade do Brasil, então estava muito, muito nesse movimento. Tudo isso para mim, trabalho em comunidade, para mim sempre foi uma coisa que eu sempre amei muito, né? Fazer, criar conteúdo, compartilhar, ensinar. Então sempre tive esse meu lado professor, compartilhador de conhecimento, e eu amo fazer isso desde que eu me conheço por gente, assim. Eu nunca consegui ficar longe dessa experiência de ensinar e de compartilhar tudo que eu aprendo. Eu gosto muito de fazer isso. E o movimento software livre era isso, né? Você cria uma coisa, você compartilha, as pessoas dão opinião, aí você vê o que os outros estão fazendo, e aí também compartilha, e você troca, você se junta com as pessoas, você faz uma palestra, você assiste uma palestra. Então, isso foi durante todo o meu período de graduação, e também na pós-graduação. Depois, um pouco mais tarde, eu fiz parte da comunidade Ruby, que era, vamos dizer assim, um novo upgrade ali no conceito de desenvolvimento de software, porque quando o Ruby surgiu, a linguagem mais utilizada, ou você era meio que Microsoft, usava lá o ASP, ou o .NET, que estava nascendo também, mas a arquitetura de software, o software de qualidade, que a gente considerava como software bem feito, era tudo feito em Java, né? Não tinha, tipo, o que era da Microsoft, e o pessoal fala assim, putz, isso aqui é arrastando caixinha, o negócio sempre sai uma colcha de retalho, o software sempre fica uma porcaria. E eu era sempre muito desse lado, né? Eu sou dessa época que a Microsoft era o vilão, né? Quando eu entrei na USP, eu usava o Windows, eu desinstalei meu Windows, entrei no Linux e, cara, a Microsoft era o vilão, era do mal, tinha que fugir desse universo, e os professores da USP, tipo, meio que também tinham essa mentalidade, assim, né? Não podia ter o Windows era do mal. Eu programava em Visual Basic, imagina, eu entrei na USP como minha linguagem principal era Visual Basic, então eu fui um filho do Windows, mas eu meio que ruiu pela primeira vez, assim, tudo que eu sabia de computação, e falei assim, cara, tudo que você sabe joga no lixo, porque isso aqui não é software, isso aqui é só gambiarra, vamos fazer direito. E, de fato, eu aprendi muito, né, entrando nesse universo de desenvolvimento de software com orientação a objeto, né, com arquitetura de software, padrões de projeto, enfim, todos aqueles conceitos ali que a gente depois foi né, métodos ágeis, enfim, todas essas coisas. E aí, quando chegou o Ruby, ele dava uma chute no traseiro do Java, e falou assim, cara, esse Java é um lixo, esse negócio aí, cara, você fica dias fazendo um negócio que em Ruby você faz em 2 linhas de código, é muito melhor, né? Era muito mais produtivo, muito mais fácil você criar um sistema e criar uma startup, e criar um negócio usando o Ruby e principalmente o Rails, né? Que era o framework que veio meio que junto com o Ruby como linguagem. E a Ruby é uma linguagem muito menos burocrática, muito mais simples, muito mais acessível. E realmente, assim, quem trabalhou com Java e mudou para o Ruby, falou assim, cara, eu não quero nunca mais programar em Java na minha vida, de tão lixo que é esse negócio.
E aí eu fiquei muito. E aí também, não só do ponto de vista, né, de tecnologia, mas também do ponto de vista de comunidade. A comunidade Ruby sempre foi muito aberta, muito para frente, muito, cara, vamos discutir as coisas, vamos trocar ideia, vamos se encontrar. E aí eu fazia parte também do Guru SP, né, do grupo de usuários, grupo de Ruby. E também participei de praticamente todas as conferências que nasceu como RubyConf, depois veio a Rails Summit, tudo organizado pela Local Web, porque eu trabalhava na Local Web na época, comecei como desenvolvedor, depois eu era meio que gestor, líder técnico de alguns projetos. Foi quando eu conheci o Fábio Akita também, a gente chegou a trabalhar brevemente junto ali nos projetos da Local Web, e foi ele que trouxe a ideia do Ruby, né, do uso né, do Ruby no dia a dia, e a gente, de fato, adotou o Ruby em vários projetos lá na Local Web. Eu sempre fui muito aberto a novas tecnologias, então eu sempre gostava de coisas que ninguém usava, mas que parecia ser muito melhor do que aquilo que todo mundo usava. E eu era o primeiro a adotar essas coisas. E aí foi nesse contexto, né, desses eventos de Ruby, se você procurar no Google, você vai ver que eu sempre participava das conferências, e dava palestra, cantava música ali nos eventos, então eu tinha uma marca registrada, assim, que eu gostava muito de incluir música nas minhas palestras e meio que falando sobre as pessoas da comunidade, não trazia um elemento mais humano, mais artístico, menos técnico, que era tudo muito técnico, muito seco ali, e eu trazia uma coisa mais leve, mais memética, vamos dizer assim, mas que ao mesmo tempo gerava controvérsias ali, tinha gente que gostava, tinha gente que odiava, assim, então eu sempre fui uma pessoa meio polêmica ali dentro das comunidades, e fiz muitos amigos e talvez alguns inimigos. Isso fez parte um pouco da minha história, e foi nesse contexto também que eu conheci o Rafa, que é um dos fundadores da Web3Dev, né? E a gente, enfim, se encontrou praticamente em todas as conferências de Ruby e se conheceu, assim, como amigo, troca ideia, vai nos happy hours junto, conhece o que você faz, o que eu faço, e assim, a gente seguiu vidas separadas, mas sempre um acompanhando o outro, assim, o que eu estava fazendo, o que ele estava fazendo, e a gente veio a se encontrar, e aí fast forward 10 anos, né, nessa história toda, eu entrei no mundo cripto como se fosse um revival, assim, do meu momento de encontro com o software livre. Então, para mim, o mundo de blockchain, o mundo cripto, ele meio que me resgata a minha origem de comunidades, de software pelo software, né? Software resolvendo os problemas da humanidade, sendo construído de forma colaborativa, com um ideal político de liberdade, de gratuidade, de acesso, de democracia, né? Então, porque eu passei muitos anos depois na indústria, assim, trabalhando numa empresa, enfim, fazendo coisas para ganhar dinheiro, para sobreviver, para sei lá o quê. E aí, quando eu caí no mundo cripto, eu meio que reencontrei essa minha semente da paixão pelo software colaborativo e pelas comunidades, né? Pela construção e trabalho em comunidades. E aí o Rafa, ele trouxe numa dessas conversas, na verdade eu reencontrei ele num fórum de Cardano. Eu estava lá pesquisando Cardano, como várias outras coisas que eu estava meio que curioso de pesquisar, e eu vi uma mensagem dele num fórum, e falei, pô, conheço esse cara. Chamei ele para trocar uma ideia, falei, e aí, cara, o que você está fazendo de Web3? E na época eu não entendia nada, assim, então falei, pô, vou colar no Rafa, que parece que ele entende um pouco mais que eu. E aí ele me compartilhou o que ele estava fazendo, que ele tinha um projeto aqui, outro ali, e ele tinha meio que engavetado aí uma ideia de comunidade, pô, de criar uma comunidade focada em Web3. E eu meio que peguei isso e falei, vamos embora, cara, porque eu não sei nada mesmo, então, tipo, vamos fazer essa comunidade aí, quem sabe eu aprendo alguma coisa em comunidade, como foi em toda a minha história, né, desde a comunidade ágil, depois comunidade Ruby, né,
eu sempre gostei muito disso, mas agora numa posição um pouco mais de liderança, um pouco mais de protagonismo do que foram nas outras vezes, onde eu era, né, muito mais um participante, um, um membro ali, um coadjuvante, para de fato trazer toda a minha experiência, né, depois de vários anos participando e construindo negócios, trazer isso para a minha vida. E aí a gente decidiu. Dani, Oi. queria fazer uma pergunta para a gente não se perder, porque é muita bagagem que você traz, né? Na pós-graduação, você pode colocar uma orientação temporal para nós? Quando que foi a sua pós-graduação? E também para a gente marcar esse começo da sua conexão com os eventos de Ruby e as comunidades que estão em volta, Tá. para a gente entender que tempo é esse. Tá, então assim, na linha do tempo, vamos lá. De 98, que foi quando eu entrei na USP, até 2003, 2002, 2003, eu trabalhava com Java, né? Trabalhava com Java e fui aprendendo ali. Eu me formei em 2004. Eu fiz graduação em 2004. Eu comecei em 98, mas eu me formei quase no tempo máximo. Por quê? Porque no meio do caminho, da minha graduação, eu fui morar na Itália. Em 2001, eu tranquei a faculdade e fui morar na Itália para trabalhar com Java. Então foi minha primeira experiência de morar na Europa, e que foi assim uma coisa super rica, super incrível. Eu morei junto com o Alexandre Freire, que é um cara que eu admiro demais. Hoje ele é diretor de tecnologia no Google, ele foi diretor do Nubank, ele é muito, muito amigo meu, a gente morou junto, a gente se fala até hoje, tem vários. E também ele fez parte, ele era da minha turma de 98, também lá da USP, e que me trouxe essa oportunidade de morar na Itália, porque ele estava morando na Itália, a empresa que ele trabalhava precisava de desenvolvedores, e ele me chamou para morar lá. E ele também depois voltou para o Brasil, um pouco antes de mim, em 2001, eu voltei em 2002, para terminar a faculdade. Então, voltei em 2002 para terminar a faculdade, e aí eu fiz a faculdade até 2004, e comecei o meu mestrado em 2004. E aí o tema do meu mestrado era em agilidade. Eu comecei em 2004, 2005, foi quando eu comecei a entrar mais em contato com a área de agilidade, e quando eu estava trabalhando na Local Web, e entrei mais ou menos em contato com... comecei na Local Web trabalhando com Java, mas depois, no meio do caminho, lá para 2006, por aí, 2007, eu entrei no mundo Ruby, né? Então, um pouco essa é a cronologia. Aliás, eu tenho, se você me permite, compartilhar, Vinícius, vou fazer uma pausa aqui, porque eu tenho essa linha do tempo. Eu fiz uma vez um desenho dessa linha do tempo que pode ser bastante Então, ilustrativa aí. fica à vontade para jogar esse desenho, Dani, no post mapping, tá? A gente está fazendo live aqui no post mapping, você plasma ali tranquilamente para enriquecer, né? Essa dinâmica de live mapping aqui. Mas vamos lá, tá muito interessante. Continuando, que eu tenho algumas perguntinhas para fazer, mas continue aí. Não, Manda, eu acho que manda se alguém chat. mandar o link para ele. Desculpa, Helena, pode falar. Não, eu ia falar a mesma coisa. Ou ele manda direto lá no Miro, ou pode mandar aqui no chat. A gente. Tô tentando achar aqui, peraí. Eu Só só para ia não perguntar perder o quando der fio da meada, oportunidade. que eu acho que vai ser Manda bem. mesmo. Aí quando tiver oportunidade, depois que o Vini puxar as dúvidas, ou quando couber, só dá uma retomada em quando que esse contato seu com o Cripto, que você conheceu o Rafa, eu fiquei querendo entender aonde que ele salto para cripto, sabe? Aquele primeiro contato e o Rafael foi direto do cripto. Aí, tava meio cortando, eu não sei se eu consegui entender muito bem. Eu entendi. Ela pergunta uma coisa mais atual de quando que foi a virada de você estar focado só em tecnologias Web 2 e conhecer o Rafa e decidir a parte de Web 3. Mas como ainda tem algumas lacunas nessa parte mais da sua formação ali no mestrado, eu acho que a gente pode terminar de ajustar essa linha
temporal para depois ir para o futuro, que nem ela mencionou. Tem uma hora da sua fala, Dani, que você fala sobre o Microsoft era um vilão, o Windows era do mal, o Visual Basic foi jogado no lixo, o Linux é a nova, foi um movimento de migração, né, de uma tecnologia que foi adotada. Isso era ainda na época de faculdade, era na pós-graduação já, só para a gente ajustar esse Foi comentário exatamente, foi quando eu entrei na faculdade, em 98, 99. Deixa eu ver onde eu coloco Tá. aqui. Peraí, deixa eu ver onde eu coloco essa coisa aqui. Onde que eu posso colar? Aqui embaixo? Aqui, ó. Vamos ver se eu consigo colar aqui. Ai, Não que sei se tá dando legal. para ver. Aham, dá. Uau, ajuda bastante isso aí. Esse é um mapa que eu sempre tento manter assim, tipo, os computadores que eu usei, as linguagens que eu trabalhei, enfim, toda a minha história nos mais variados, vamos dizer assim, verticais. E aí, assim, como que eu entrei em cripto, né? Qual foi o momento chave onde eu falei, cara, eu vou entrar de cabeça nesse negócio porque é o que eu quero fazer. Eu Dani, tava. Oi. eu prefiro, eu prefiro que a gente explore isso um pouquinho mais para frente, porque tem uma série de coisas que eu queria compartilhar com você para ver de que forma isso se mistura, né, com a sua jornada. Entendeu? O meu envolvimento com o software livre ele se deu através de uma dinâmica cultural. Eu já vinha da época dos BBS nos anos 80 no Brasil e ter participado das conversas do movimento cypherpunk no final dos anos cypherpunk, né, dos anos 80 para 90. E eu fazia conversas aqui no Brasil de como levar essa cultura digital, que era um termo absolutamente novo, um conceito absolutamente novo, para uma proposta de internet que era altamente rarefeita. Ainda estava muito nas universidades, as universidades como quer dizer, as universidades existindo como backbone, e você ainda tinha uma cultura de BBS muito forte. Então, eu estou entre aquelas primeiras pessoas que começou a fazer encontros para falar de cybercultura, né? Sim, Com associações de moradores, inclusive com o tempo a gente montou um conceito de cybercafé que depois se espalhou, né? Virou um fenômeno no Brasil. O cybercafé era justamente para ser um hub, né? Para a gente poder conversar sobre isso, falar das linguagens, e por diante. E é interessante porque todo esse desenvolvimento que você se envolveu profundamente, eu estava sempre muito próximo dele, mas ele acontecia no eixo São Paulo-Sul, basicamente, né? E todo o trabalho que eu estava fazendo era um trabalho, não só eu, várias outras pessoas, mas estávamos fazendo um trabalho de interiorização e capitalização disso em vários estados, inclusive no Nordeste, né? Onde lá em Recife a gente estabeleceu um dos primeiros polos, um dos primeiros hubs de tecnologia que não tinha uma ligação direta com universidades. Eu queria saber de você se em algum momento você esbarrou num trabalho como esse, lá nos anos 90 para 2000. Cara, sim, na verdade, assim, primeiro, eu conheci muito o movimento de BBS, na verdade, eu tinha um grande amigo também da minha turma de faculdade, da turma de 98, que era o Crico, que ele foi o CTO da Mandic, ele trabalhou muitos anos com o Mandic e ajudou a criar o primeiro Mandic é um a amigo, plataforma de... tá? Mandic é um amigo. Vai, continua, por favor. Não, eu conheci o Mandic várias vezes, encontrei ele muitas vezes também. Então, era um pouquinho. Não era tão próximo dele quanto era o Crico, que era tipo meu irmãozinho assim de faculdade. A gente fumava maconha junto ali nos intervalos entre uma aula e outra. E para aguentar as aulas de português, que era a coisa mais chata do mundo de fazer aula de português no curso de computação, que a gente só queria saber de programar e de codar, e aí vinha alguém mandar a gente fazer redação, a gente queria meio que matar, assim, o criador daquela grade curricular, mas enfim. Então eu conheço o movimento muito das BBS, mesmo porque
eu tinha acesso à internet na faculdade, mas quando eu ia para casa, eu era obrigado a usar uma BBS, porque em casa não tinha ainda aquela coisa, conceito. Depois veio o Universo Online, aqueles provedores que depois, né, virou isso mais para 99, 2000, 2001. Então, no começo eu também usei muita BBS, participei, cheguei a ser, vamos dizer assim, cliente e usuário de BBS, né, ou vários provedores de acesso à internet, bem lá no começo, o UOL, enfim. E aí, mais para frente, eu comecei a me envolver, né, tanto nos grupos né, por exemplo, eu conheço muito pessoal do Garou SP, né, que é um movimento hacker que tem em São Paulo, muito forte. Participei, conheci o Pedro Marcum, provavelmente você conhece ele também, que é um cara, tipo, é um hacker ativista que Sim, sim, sim. sempre falou né, de inclusão social então eu meio que naveguei nesses lugares assim, mas sempre assim não muito envolvido, porque eu tinha assim, eu era uma pessoa muito, de certa maneira eu era meio que um playboyzinho assim, sabe, trabalhando com computação. Eu não era roots ali, da galera do povo mesmo, assim, eu era meio que um playboy ali, aluno da USP, entendeu? Que, né, teve tudo do bom e do melhor, não que eu tive tudo do bom e do melhor, mas assim, comparando com a média da sociedade, eu sou um cara que sempre teve tudo. Pô, eu ganhei um computador quando eu tinha 8 anos de idade, 9 anos de idade. Imagina, quem que poderia ter um computador, um Apple II? Eu não sei de onde meu pai tirou dinheiro para me comprar um computador. Meu pai não era rico, mas ele teve, em algum lugar, ele achou um dinheiro e comprou um computador para mim quando eu tinha 8 anos de idade, na época que um computador custava milhões, assim, era uma coisa impensável uma pessoa ter um computador, né, num contexto de uma economia de cruzeiro, inflação alta e etc, e eu tinha um computador. E entrei na USP, né? Enfim, tive escola boa, entrei na USP, tive acesso e muito privilégio, né, na minha história toda, nesse mundo da computação. Mas não só isso, eu comecei a trabalhar muito cedo. Então eu era um cara muito ocupado. Eu trabalhava pra caralho. E eu não tinha tempo de ficar indo nos movimentos, ficar com a galera, ficar ali fumando maconha e discutindo e fazendo e falando tal, e ativando, sendo hacker ativista. Eu gostava daquilo, mas eu não tinha tempo, porque eu trabalhava, eu tinha, que entregar o projeto ali, tinha que fazer o software, programar, e minha vida era muito. E aí eu fazia faculdade e trabalhava, e depois entrei fiz mestrado e trabalhava. Então eu nunca tive muito tempo de me envolver, assim, full time nessas coisas, porque eu tinha a minha vida, eu não tinha tempo, né? Essa que era a grande verdade, eu não tinha tempo. Então, eu acompanhei muito esses movimentos, mas meio que de longe, o próprio Guji e tal. Enquanto, por exemplo, o Paulo, que era o fundador do Guji, eles ficavam o dia inteiro no Guji, entendeu? Fazendo coisas, postando, respondendo, participando, criando evento, encontro, tal. Eu não tinha tempo, tava lá na empresa, codando, trabalhando, e não participava muito, assim, ativamente. Eu entrava de vez em quando, olhava uma coisa, fazia uma pergunta, mas era um usuário esporádico, né? E a mesma coisa com relação a todos esses movimentos, né? Quando veio a primeira plataforma de financiamento coletivo do Brasil, o Catarse, conheci os fundadores do Catarse lá no Sul, o pessoal da Engage, não sei se você conhece essa galera também, o, o Felipe Cabral, que é muito meu amigo, toda aquela galera lá, o Daniel Weinemann, que é, tipo, cara, uma pessoa incrível, que eu amo de paixão, enfim, depois essa galera meio que caiu uma bomba lá e foi cada um para um canto do mundo, assim, mas era uma galera que era muito minha referência, assim, sabe? Tipo, cara, vamos lá se encontrar, ficar trocando ideia, falar de futuro, falar de comunidade, falar de abundância, e etc. Então eu participei marginalmente de todos esses grupinhos, assim, mas sem me envolver, assim, muito de cabeça em nada, porque eu tinha ali trabalho e minha atividade principal era essa, né? Não sei se eu respondi sua pergunta, Não, mas não, super, 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 super. Eu só queria sentir a aderência, né? Como é que foi a aderência a esse fenômeno que aconteceu em paralelo a esse outro fenômeno, entendeu? Inclusive, nos Estados Unidos, nos anos 90, teve as famosas Cypher Wars, né? Ou seja, a guerra pela criptografia, né? Dela ser usada como uma arma, digamos assim,
de guerra por parte das agências de inteligência americana e dela poder ser apropriada, né, como tecnologia, vamos dizer, por parte das pessoas e por parte da sociedade de uma forma geral. Aqui no Brasil não teve nada muito parecido, mas aqui no Brasil teve alguma coisa, você falou da Microsoft, né, teve um movimento, o movimento de software livre se clusterizou no entorno, principalmente da Fundação Linux, junto com a Free Software Foundation, e tentou fechar, tentou impedir que a Microsoft fechasse, né, o fornecimento de software proprietário para o governo brasileiro, depois, como é uma federação, né, os governos de estado, depois prefeituras. A gente conseguiu fazer alguma coisa no sentido disso não virar uma coisa universal, mas algum estrago foi feito, né? Eu queria saber, já que você tinha uma ligação com a universidade, se você chegou a ter alguma ligação com esse movimento. Não, total, cara, total. E eu acho que, cara, isso foi fundamental, assim, para a história do país, sabe? E essa batalha de software livre no governo, eu acho que ela foi super benéfica, assim, sabe? Eu conheci mentes brilhantes, eu acho que a gente hoje tem mentes brilhantes ainda na computação, a galera do Serpro lá, conheci muito o Alexandre... Gomes, que é um cara lá de Brasília também, um cara fantástico da comunidade de software livre e de agilidade, tem ideias incríveis, assim, sabe, de criar um software das pessoas para as pessoas. Então, acho que foi um movimento muito, muito importante para a gente não estar, vamos dizer assim, na mão de uma big tech, de um software ali que tem ali um domínio de uma tecnologia que é de uma empresa americana e tal. Então, eu acho que isso eu particularmente gosto muito dessa autonomia, né? De que a gente conseguiu construir essa como é que fala a palavra? Soberania nacional com relação ao que a gente constrói de tecnologia. Haja visto que a gente construiu depois, mais para frente, né, o nosso próprio Pix, o nosso próprio sistema bancário, que é hoje um dos mais avançados do mundo. Então, eu acho que a gente tem nosso mérito, assim, do que a gente, como nação, construiu em termos de software para nós mesmos, né? Embora, claro, a gente está sempre ali, né, na mira, né, dos americanos e dos chineses, tentando dominar tudo e fazer, né, tudo no nosso lugar, e é um lugar meio difícil de sair, porque, enfim, eles são 50 vezes maior que a gente, então é sempre muito difícil, maiores em termos, né, econômicos, né, não em termos, vamos dizer assim, de criatividade. Acho que em termos de criatividade a gente ganha de longe. Dani, é interessante o que você está falando, porque existe uma clivagem muito forte que diz essa cultura, né, digital, que é o seguinte: você pega, por exemplo, na Argentina, que eu conheço muita gente lá, e no Chile, a cultura digital lá, ela é apropriada, não só, ela faz parte da educação do próprio país. Quer dizer, eu digo o seguinte: as pessoas têm uma criticidade com relação à cultura digital que não é só de consumo. Aqui no Brasil, acabou se estabelecendo uma cultura de consumo de cultura digital muito forte, mas não uma cultura de produção digital, crítica de produção digital forte. Aí você tem essa clivagem que é uma clivagem cibernética, né? Cibernética no sentido da relação que você estabelece com a tecnologia, né? Como é que a tecnologia influencia e te informa, né? E eu diria que a Web3 aqui no Brasil agora, ela tem o potencial de informar ciberneticamente que você é um co-criador dessa tecnologia, que você não é só usuário, né, da tecnologia, o produto dessa tecnologia, ou matéria-prima dessa tecnologia. E por que eu estou falando isso? Porque a gente teve a possibilidade de fazer isso na Web 1, aqui no Brasil, nos anos 90, mas não foi esse o caminho que a gente tomou. E essas conversas eu tive com o Mandic, com vários, com o João, com a galera toda, e a gente, por mais que a gente fizesse o trabalho que a gente estava fazendo, era um trabalho de formiguinha, né? Era um trabalho de formiguinha mesmo, P2P, né? Um trabalho de formiguinha, e acabou que o capital somado, né,
aos interesses macroeconômicos de uma economia que estava começando a bombar, né, a macroeconomia global, venceu, entre aspas, essa batalha, vamos dizer assim. Né? A gente acabou tendo uma cultura digital no Brasil muito acrítica e extremamente consumista, nesse sentido. Eu não sei se você concorda com isso, mas, enfim, é alguma coisa que, para nós que estávamos ali desde o princípio, e você que chegou quase que na sequência disso, fica muito claro. Né? Não sei como é que você vê exatamente essa questão. Cara, eu vou te falar assim que eu não. Sabe aquela coisa, cara, a gente não tem muito como mudar o passado, né? A gente tem como aprender com os erros do passado e tentar fazer diferente no presente. Então eu tenho um perfil muito que eu não sou muito de ficar olhando muito para trás, assim, nesse sentido de. Eu sou um cara que sempre olha para frente, assim. Eu tenho, né, naturalmente uma facilidade muito grande de olhar para frente e uma dificuldade muito grande de ficar olhando para trás. E para mim o que já passou, nem olho mais e vão em frente, porque, enfim, é uma coisa meio pessoal minha, assim, né? Então, mas eu concordo que existe tem uma importância de você olhar para trás para poder tentar aprender e não repetir os erros, né, do passado no presente. Embora eu não sei o quanto que de fato você consegue fazer isso olhando para trás né, o quanto de fato você aprende olhando para trás, né? Porque as gerações são outras, então enquanto uma geração está olhando para trás, tem uma outra geração olhando para frente fazendo sem olhar para trás e aí quando você viu já foi, né? A gente vai errando e aí muda a geração e a nova geração não sabe dos erros e então repete os mesmos erros do passado. Então é meio que uma coisa quase que sem a gente não tem muito controle assim. Eu pelo menos já meio que desisti assim de controlar muito o que as pessoas fazem, o que dá, o que não dá para fazer. Eu vou fazendo e se deu, deu, se não deu, tudo bem É, também. mas é isso aí, Dani. Eu apenas botei essa questão, que era uma questão que, pelo menos nessa época, a gente conversava bastante sobre ela. Né? De como a apropriação cultural, a cultura digital na Argentina, no Chile, estava muito diferente da apropriação que estava acontecendo no Brasil. Entendeu? E de como aqui teve um viés altamente consumista e lá de produção e de cocriação em termos cibernéticos. Mas, enfim, eu sou que nem você. Quem me conhece, a gente vai se conhecer com o tempo, eu sou um cara que procura trabalhar o futuro no presente. Né? Então, eu só estou fazendo esse movimento de olhar para trás porque a gente está aqui na originação e seria legal captar, né, a sua percepção e entendimento sobre isso. Mas valeu, acho que você já fez esse sentido. Agora vamos fazer um rápido pit stop e vamos fazer uma rodadazinha de apreciação, né, para as pessoas que estão aqui, de como é que estão sentindo, como é que estão achando, né, essa originação junto com o Dani aqui. Fica à vontade aí, quem quiser começar. Vamos começar por você, Vini, que você está fazendo caras e bocas aí, querido. Eu fiquei curioso de pegar sua apreciação. Vai lá, fica à vontade. Eu acho legal a história do... Deixa eu aproximar aqui. Achei muito interessante a história do Dani, nunca tinha escutado, foi a primeira vez assim, que eu escutei com mais detalhes. Eu acho muito engraçado que é bem parecido um pouco assim, parecido com a minha de Caduian, assim, todo mundo que está na Web3 sempre teve apaixonado em passar o conhecimento e ter em comunidade, ensinar, de compartilhar, aprender e compartilhar, né? Não morrer com conhecimento e tipo, ficar naquela bolha assim, só de consumir, mas que gostar e ter prazer em ensinar. Isso eu já tinha percebido, já vi no Dani no dia a dia, né, na Web3 então, tipo, eu achei muito da hora a história é o que isso, né? O Dani entrou na faculdade em 98, eu nasci em 2000, então, tipo, é uma pessoa assim que cada dia mais eu quero estar próximo para aprender muito, né? Tipo, só de experiência de mercado ele tem a minha idade, então. E é uma pessoa, eu considero o Dani bem novo, né? Como o Vini também, então é isso, fico bem feliz e achei muito massa a história. Não acabou ainda não, a gente já vai fazer um splitzinho, porque eu quero pegar onde ele parou, quero saber. Sim. Aliás, Dani, se você for colocar em grandes marcos, né, a sua originação, você colocaria quais marcos? Essa entrada na USP, não é isso? O conhecimento do Ruby, sei lá, quais seriam esses grandes marcos que você colocaria assim, que para você foi um marco na sua vida que te possibilitou novos caminhos? Cara, eu acho que assim, os grandes marcos, se fosse pontuar, eu diria assim, meu primeiro computador,
né? Então, olhando lá atrás, em 1989, né? Meu primeiro computador foi um marco, né? Importante, claro que eu estou indo para uma época muito, muito, muito remota, mas o fato de eu sempre conto essa história. Quando eu era pequeno, quando eu tinha 8 anos, eu falava para minha mãe que eu só queria duas coisas: um piano e um computador. Eu gostava muito de teclar. E eu queria um computador e eu queria um piano. E o piano minha mãe não me deu. Ela me deu um computador, meu pai, na verdade, né? Meu pai, depois minha mãe. Mas enfim, então isso foi um divisor de águas, porque provavelmente eu teria, se eu tivesse ganho um piano, talvez eu teria virado um músico e não um computeiro. Mas eu fui pro lado da computação e sempre com a música ali meio que permeando a minha vida inteira. Então depois eu me tornei músico amador, tal, mas como principal atividade, claro que foi a computação. Então, esse foi o primeiro marco. O segundo marco, para mim, foi de fato quando eu entrei na computação. Embora eu tenha, durante todo esse tempo, desde os meus 15 anos que eu comecei, 14 anos que eu comecei a trabalhar com computação, né, TI, essas coisas. Mas acho que um marco importante foi de fato quando eu entrei na universidade, tive a oportunidade de conhecer outras pessoas do meio de uma maneira muito mais é, social, né? Porque até então eu programava ali sozinho, fazia um sisteminha, fazia uma telinha, uma janelinha, um negócio besta assim. E aí depois, quando eu entrei na faculdade, era isso, eram 200 pessoas iguais a mim, aprendendo as mesmas coisas, discutindo os mesmos assuntos. Então, para mim, aquilo foi um grande choque, assim, né, de sair da computação individual para a computação em rede, né, para a computação coletiva e a própria, vamos dizer assim, vai um parênteses, a vinda da internet também foi um marco, mas que aconteceu um pouquinho antes, mas acho que mesmo quando eu entrei na USP, que foi quando eu realmente entendi o que era a internet e o potencial daquilo. É, então, esse foi o segundo marco. Eu acho que o terceiro marco foi quando eu entrei na Local Web, porque eu trabalhava, mas eu trabalhava em empresas que não eram empresas de tecnologia, eram empresas, vamos dizer, que tinham tecnologia, que tinham seu departamento de tecnologia, mas né, eu era uma fábrica de meias, né, meias Puquê, que eu trabalhei quase 7 anos com eles, no departamento de CPD ali, fazendo sisteminha para pedidos, para estoque, para... Então eu conhecia muito o universo dos Central de negócios, mas eu não conhecia processamento de muito. dados, né? Central de processamento de dados. Exatamente, era o CPD, trabalhava no CPD. É, e, e aí eu tinha poucos pares ali, eu tinha duas pessoas que trabalhavam comigo, que eram muito limitadas, né, em termos de conhecimento. E quando eu entrei na Local Web, pô, entrei numa empresa de tecnologia, oferecia um produto tecnológico onde o meu conhecimento tinha que ser muito desafiado, né? Eu tinha uma formação muito boa e não estava aplicando essa minha formação no meu dia a dia ali numa fábrica. Então, entrar na Local Web para mim foi também um momento chave e que, inclusive, me possibilitou entrar em contato com essas comunidades, principalmente a comunidade Ruby, que foi quando eu conheci o Rafa, né? É, Aí, então, ganhei meu computador. Primeiro, entrei na USP. Segundo momento, terceiro momento, a Local Web como uma grande experiência tecnológica. Eu acho que a Local Web ela fez história no Brasil como uma empresa muito inovadora e que realmente muitas pessoas incríveis da tecnologia que a gente vê hoje trabalhando em vários lugares foram ex-local webbers, né? Se você for perguntar ali, se você começar a perguntar, entrar em vários startups que tem hoje ali, nos times de os CTOs, os técnicos, aí você vai ver que muitos dos melhores passaram pela local web. A local web era um grande local web e UOL, vamos dizer assim, essas duas grandes empresas ali que estavam meio que em lugares diferentes, mas então a galera da UOL, a galera da Globo.com, a galera da Local Web, meio que tipo, tinha umas 3, 4 empresas ali que eram meio que a única coisa que existia de core mesmo, tecnologia para frente, né? Bem, tinha ali as telecoms, enfim, as outras tecnologias mais corporativas, mas que era tipo empresas mais para frente, né? Que realmente inovaram no mundo da tecnologia no Brasil. Eu diria que a Local Web foi isso para mim. E aí depois eu acho que eu, eu não mencionei assim muito
essa parte da história, né? Porque eu meio que dei um salto gigante, né? Olhando ali na linha do tempo de vocês aí, a gente está em 2007 ainda, a gente está em 2023, tem muita história ainda aí nesse meio do caminho. Mas se eu pudesse resumir o que aconteceu, né? Depois que eu saí da local web, eu voltei para. Então, na local web, ao mesmo tempo que eu trabalhava na local web como, vamos dizer assim, desenvolvedor e gestor de projetos, eu também estava fazendo o meu Vini, mestrado. o microfone do Vini tá atrapalhando um pouco a gente a ouvir você, Dani. Era o People Spring, agora parou. O meu mestrado, ele foi em métodos ágeis, então foi na época da local web que eu me apaixonei por métodos ágeis, e eu fiz o meu mestrado nesse tema, e defendi a minha tese de mestrado também nesse tema, sempre trazendo aquelas coisas mais provocativas. A minha tese de mestrado, a minha defesa foi uma peça de teatro que eu fiz, uma encenação teatral, né, para os membros da banca, os caras quase caíram da cadeira no dia da apresentação, porque eles não sabiam que a apresentação, eles estavam esperando um PowerPoint ali com uma coisa chata, e eu fiz meio que uma encenação teatral. Então a minha tese de mestrado ela era muito diferente do padrão ali do IME. E foi quando eu tive assim uma convicção de quem que eu queria ser mesmo no mundo da computação, né? Durante o meu período no mestrado e na local web ali, sendo Dani, você entrou na local web em que ano mesmo? Eu entrei na local web em 2006. Em 2006, se não me engano, é quando eles estavam começando a construir o primeiro data center deles, né? Se não me engano. A local web foi um pouquinho antes. Eles começaram em 2005. Eles tinham um data center que era na Embratel, né, no prédio da Embratel lá na Juscelino, e aí eles migraram para o conjunto São Luís, condomínio São Luís, também na Juscelino. Na verdade, da Embratel, desculpa, era na Vila Olímpia, não era na Juscelino, mas aí depois eles migraram e construíram o próprio data center lá na Juscelino. E eu entrei lá quando já existia o data center, embora, né, tenha ficado ali durante. Eu vi a evolução do data center até o momento em que eles cresceram tanto que não cabia mais o data center lá naquele espaço, e eles acabaram migrando depois para Itapaiúna e levaram o data center embora também. O data center lá foi desativado. Se não me engano, Mas eu participei. Foi a primeira empresa que ofereceu soluções de computação em nuvem, não foi? Aqui no Brasil. Sim. A local web ela inovou nesse aspecto, mas assim, infelizmente não conseguiu fazer no nível que tinha, né? Principalmente com vinda de a AWS, assim, meio que quebrou o negócio, eles tiveram que mudar um pouco, mas eu lembro claramente dessas discussões internas, porque a local web tinha um potencial para ser, do ponto de vista de talentos, né? As pessoas que tinham lá eram capazes de fazer um sistema tão ou melhor do que o que existe hoje de AWS e Google Cloud. Mas, infelizmente, não tinha os recursos e a capacidade de gestão necessária para fazer uma empresa desse porte, e acabou perdendo meio que a corrida para outros players, porque ficou muito atrelado ao modelo de hospedagem ali, porque era a vaca leiteira da empresa, e eles ficaram presos ali na vaca leiteira, não conseguiram se reinventar no momento de a visão existia, né? O Gilberto ele tinha muito claramente essa percepção de que cloud era o futuro, mas ele não conseguiu passar essa visão para a gestão, né? E para o próprio time, e também não deram os incentivos e as ferramentas necessárias para as pessoas conseguirem construir. Então fizeram, mas fizeram tarde demais, né? Feito de um jeito que não era exatamente o que deveria ser, e aí acabou que não foi muito para frente. Ao longo do tempo foi meio que descontinuando. Eu trabalhei num produto de PABX virtual na local web. Eu entrei na local web para trabalhar com telefonia, não era nem com. Era computação na área de VoIP, né? Numa época onde não existia ainda o WhatsApp, não existia. Era local web e telecom, se não me engano, que eles criaram em Era local web 2004. telecom, exatamente. Trabalhei eu entrei para. Conheci o pessoal, mas continua. Eu não trabalhei com eles, mas eu conheci o desenvolvimento. Cara, muito interessante. Dani, vamos fazer o seguinte, querido. Vamos dar uma parada aqui agora, sim, fazer uma rodada de apreciação. Eu acho que vale muito a pena, tá? Ainda como originação, a gente continuar explorando esse período até a gente chegar mais recentemente, né?
o ponto de origem da criação da Web3 Dev. Tem muita história aí que eu acho que vale a pena a gente estar cruzando e mapeando, né? Acho que você vai concordar comigo. E vamos fazer uma rodadazinha de apreciação aqui, já partindo para o check-out com a galera, pode ser? Eu acho que vai ser bacana nesse sentido. Então, vamos lá, gente. Vamos começar aí com você própria, Ana, que está super atenta aí, né? Como é que está sendo para você essa experiência de originação agora junto com o Dani aqui? Então, eu primeiro queria agradecer a Helena ter tomado o controle aqui porque é muita informação para a gente transcrever digitando, assim, e eu acho que ela tem uma experiência que foi fundamental ali para eu passar o bastão no meio do caminho. Acho que vale a pena até a gente assistir de novo, porque tem várias nomenclaturas, pessoas chaves que ele citou, e mesmo já conhecendo o Dani, assim, ouvindo partes da história, né, eu já soube um pouco da trajetória dele, é, é impressionante o quanto surgiu, veio à tona coisas novas, assim, né, e quanto é vasta a bagagem dele. Então, eu pude entender um pouco mais através da história dele, o que vai se transformando nessa personalidade tão autêntica que a gente convive no dia a dia e percebe, né, um senso de crítico, né, de querer as coisas sempre melhor, porque também ao longo dessa trajetória ele houve várias experimentações, várias tentativas e erros, várias coisas aí que inspiram não só quem trabalha diretamente, mas toda a comunidade. Então, encerro a minha apreciação agradecendo ao Dani de ter disponibilizado esse tempo, que eu acho importantíssimo ter esse registro, tanto para a gente propagar no mapeamento essa história tão importante e muito mais vasta, né? Até porque é uma pessoa que já, tipo, que nem o Vini falou, quando eu estava nascendo em 88, o Dani já estava com o primeiro computador dele, então não dá muito para comparar a bagagem dele e é isso. Obrigada mesmo pela oportunidade. Aí eu passo para a Helena. Gente, não sei se vocês vão conseguir me ouvir. Tá dando para ouvir? Ah, beleza. Ah, bem estável, não tá essas coisas. Cara, eu tô uma vez, toda vez eu sinto mais absorvendo, assim. Eu falo menos, absorvo mais, porque é sempre muita história, assim, da pessoa, né? E nessa função de fazer pushback, eu foco mais em tentar traduzir os fatos que estão sendo narrados depois que eu absorvo, assim, tudo que rolou. Mas achei muito bacana, fiquei feliz do Daniel estar aqui hoje. E que eu tô esperando esse contato de Vinícius Daniel, que eu falei, vai falar alguma atividade mental. Claro que agora está só no começo de originação também, né? Tem todo um processo. Mas agradecer, assim, pela confiança e por ter esse dinâmica de todo mundo que está aqui hoje, é sábado, né? Pleno, quase sexta-feira. Também. Feliz Natal, tá? Essa galera aqui, achei bem bacana. E tô animada para ver, assim, o que vai sair daqui dessas duas todas a quantidade, quando a gente chegar na parte como é que isso tudo se entrelaçar. E torcendo também para se entrelaçar com o Rei de uma forma muito positiva. Basicamente isso. Passo para o Bingo Black. Como eu já tinha falado, né, como meio que também com a Helena, eu gosto muito de participar dos mapeamentos críticos por conta disso, né? Eu aprendo muito. Sempre, eu sou como eu falo, né, eu sou uma pessoa bem jovem, então não é difícil achar pessoas mais velhas do que eu, e eu acho muito legal ver ter tentado, né, enxergar o mundo através da visão das outras pessoas e da experiência. Né? Então, eu gosto muito de estar com pessoas mais experientes que eu, com mais idade, porque eu sinto que eu posso aprender muita coisa com elas. Né? Então, curti demais essa história do Dani, querer depois ter entender um pouco mais, né? Esse período mais recente, né, que começa a envolver o Web3 e é isso. Passo a palavra para Cadeirou. Aê, grata, Vini Black. Bom, eu tô aqui fascinada. Interessante ver Vini Black aí assumindo o Miro, não é isso mesmo? Achei bem bacana.
É bem diferente, né? Não partiu do círculo originário. Isso é um brotamento, né? É algo natural, que foi espelhado depois do Vinícius ter participado algumas vezes do mapeamento crítico, para ele sacar como é que ele pode seguir esse fluxo aí co-criativo. De transcrição de biografia, praticamente, Daniel. Achei incrível, muito bom saber mais um pouco sobre você. Seja bem-vindo. Eu não conheço esse André Luiz, não sei de onde vem esse Luz. Aliás, desculpa, Luz, não é Luiz, não. Luz. Fiquei curiosa. Bom, se for da Web3 deve pode esclarecer. É isso, eu saio contente, mas eu vou desativar por alguns dias, parece que tenho que estudar para o mestrado, tá bom? Legal. Sim, eu vou aproveitar, né, que foi mencionado, né, e agradecer. E sim, eu sou da Web3Dev, estou atuando nessa área mais digamos, da criatividade, e é muito importante se alinhar, digamos assim, com essa perspectiva do Dani, como que foi a trajetória. E a gente, enfim, tem geralmente no dia a dia esse exercício, né, de pensar, né, o público-alvo, as personas. Então, eu acredito que essas dinâmicas são importantes. A gente até já vinha comentado, né, de estimular assim, outras formas de diálogo, de apresentação. Então, eu agradeço, né, por essa oportunidade. E achei muito interessante mesmo assim ver que a gente tem algumas aproximações, né, no sentido assim do contato com a internet, de observar muito o contexto, os meios de comunicação de alguma maneira, como a sociedade funciona, e propor, né, alterações, e então ter essa visão crítica. Então, só que claro, em outros contextos. E para mim, assim, eu senti muito essa questão da geracional, né, como um pode aprender com o outro, sempre tem, né, questões de acertos e erros, e que isso vai sendo trocado, né, entre a gente. Então, foi muito enriquecedor mesmo essa experiência. Bom, eu vou passar para o Pedro, não sei se... Pedro Teixeira, fala, querido. Oi, gente, boa noite. Passando já Boa no noite. final, né? Boa noite, valeu, Dero. Mas, é assim, só mais para pegar a energia aí do Sync. Acabou que entrei em outras coisas aqui, mas prazer em fazer parte desse espaço, rever algumas pessoas aqui, e aí depois vejo o vídeo completo na gravação do Sync, conteúdo aí pra galera que quiser rever, né? Então, tamo junto, gente. Se eu não vê-los de novo, boas festas. Bom final de ciclo 2023. 2024 é nada. Tem ainda o Cauê e o Atos para passar, sem contar o próprio Dani também. Perfeito. Vai, Atos. Obrigado, Pedro. Adorei, adorei. Eu acho que isso daqui é uma dinâmica muito que nos fornece muito material, assim, tanto para nos envolvermos como humanos, assim, de se identificar com determinados acontecimentos, com determinados pontos de vista, se aproximar, quanto para material, como o André mencionou, assim, eu acho que isso é muito, muito rico, esse momento do mapeamento crítico, assim, a gente fica com um monte de pontos-chave que a gente consegue se comunicar daqui para fora e entre nós mesmos, né? Eu acho muito... Tô gostando bastante. Eu também teve alguns momentos aqui que eu tive que me ausentar para resolver algumas coisas aqui, mas eu vou rever isso daqui completo depois também no link. Mas já estou contente de fazer parte e eu desejo boas festas a todos. Passo para o Cauê. Fala, pessoal. Vocês estão me ouvindo agora? Estão conseguindo me escutar? Sim, sim, sim. Sim. Beleza. Bom, nossa, estou impressionado, sim. Primeiramente, prazer em te conhecer, Dani. É muito legal conhecer sua história, cara. É realmente, pô, admirável, assim,
toda a sua trajetória, quanto envolveu disciplina e deve ter envolvido muito esforço também. E, cara, demais. Muito louco. Esse diagrama que você trouxe no tempo, assim, e tudo isso. Hoje eu sou uma pessoa que tô lutando muito para ter esse tipo de registro, sabe? Para poder organizar meus planos, organizar minhas ideias. Então, nossa, tô impressionadíssimo, cara. Muito legal. Bem-vindo ao Rerê. Eu acho que tem muita coisa para todo mundo, acho que faz parte da Web3 Dev, também tá conhecendo, assim, né? Quem ainda só conhecia o Dani, às vezes, no dia a dia ali, não conhecia mais a história. Eu acho que essa dinâmica do Rerê é muito rica por causa disso. A gente tem essa oportunidade única. A gente teve essa semana, acho que foram dois ou três mapeamentos de apreciação que a gente fez, onde o Vini ele puxou essa originação dos projetos do Rerê, assim, e alguns eu já tinha visto, já tinha visitado várias vezes, mas não num formato de cadenciado, né, com todo o contexto sendo apresentado, assim. E quando isso foi feito, tanto para a Fitoinstância, né, que foi um projeto que foi originado aqui dentro do Rê, quanto para o Guardiões do Clima, foi realmente, assim, foi significante, cara. Foi a gente olhar para trás, sabe, reviver todos os momentos, principalmente da fitoinstância que foi originado aqui dentro. Foi a gente olhar para trás e reviver todos os momentos e identificar os pontos que, por exemplo, até impediam às vezes uma comunicação mais fluida, uma comunicação mais eficiente entre a gente, mais especificamente da minha parte, assim, em relação à história do Celso, acho que eu não conhecia tão a fundo a história dele, e que é o fundador, né, da Fitoinstância. E daí quando o Vini trouxe, sabe, a originação da Fitoinstância com a história do Celso, e cara, para mim foi muito significante eu viver o protocolo cultural funcionando assim e sentindo isso na pele. Então, deixo aí um rastro estigmérgico para vocês seguirem, ficarem atentos aí se tiver outra sincape de apreciação para vocês chegarem junto para sentir essa energia. Teria muito mais coisa para falar, mas vou me conter aqui e deixar a dinâmica rolar. Valeu. Passo pro Vini de novo. Para Helena, Helena. Helena levantou a mão. Eu só queria aproveitar antes de porque comentar essa coisa do check-in, só para tirar uma dúvida temporal, que eu acho que quando eu rever na gravação pode ser que não vai ficar claro, que eu e a Ana confundimos. Se você trabalhou 7 anos, foi na local web ou na PUC? E a outra coisa que eu perguntei lá no chat, mas você está vendo, eu queria muito tirar dúvida antes de sair, porque a gente vai demorar um tempo para se ver de novo. Tem um vídeo que você capa do canal do Web3 por um tempo. Foi a primeira vez que eu te vi em algum contexto falando coisas e foi quando eu me interessei pela Web3. Não sei se você vai lembrar qual é, que você está no meio do mato, assim, conversando, andando assim, falando um pouco sobre. Esse vídeo foi o que me chamou para querer ir para a Web3 Dev na época. Eu tentei ser por tradução, porque eu não mexia com programação ainda. Depois eu cheguei a estudar programação, mas não segui, que eu fui para gestão de produto e tal. Então eu senti que tinha mais me encaixar no Web3 Dev e era contexto e aproximar. Assim. Inclusive, estou devendo, depois eu te dou notícia, se for ter amanhã ainda o de grupo de DAOs. Mas eu tinha as curiosidades em que contexto, seja temporal ou de reflexão mesmo, de vida, o Web3 saiu aquele vídeo. Essa curiosidade que eu queria matar, não sei se acabou. Legal. Então, respondendo as duas perguntas. A primeira, se eu trabalhei 7 anos na PUC ou 7 anos na Local Web, na verdade, eu trabalhei 7 anos em cada uma dessas duas empresas. Então, sou tipo o gato, sabe? Depois de 7 anos, vai para a próxima vida. Então, eu vivi quase como uma vida inteira trabalhando na PUC, depois quase uma vida... Não foram exatamente 7 anos, acho que na Local Web foram 5, e na PUC foram 7, mas com algumas interrupções, assim, mas foi um longo tempo. Acho que lá na linha do tempo dá para ver exatamente a quantidade de anos, mas é alguma coisa nesse nível. Sobre o vídeo, esse vídeo ele tem um momento muito quase como se fosse assim, e sabe aqueles momentos da nossa vida onde a gente se sente tão
energizado e tão feliz fazendo o que a gente está fazendo e sendo a gente mesmo e com todo o nosso potencial criativo, e porque eu fiz esse vídeo de uma maneira muito improvisada, assim, tipo, eu peguei a câmera e comecei a andar e falar. Assim, não tinha script, ele não tinha nada, né? Eu até tenho fases da minha vida onde eu sou muito criativo e consigo botar para fora muitas ideias de uma maneira orgânica e leve e bem feita, e momentos onde eu estou completamente travado, onde eu não consigo criar nada, onde eu não consigo fazer nada, e a vida é meio que um fluxo desses altos e baixos, assim, de momentos criativos. Claro que eu tento, né, conforme a gente vai ganhando experiência, diminuir a quantidade de tempo que a gente fica sem compartilhar e criar coisas produtivas e, enfim, tô me conhecendo cada vez mais para conseguir ter uma constância maior em termos de compartilhamento. Mas esse vídeo, ele era muito assim, o que eu senti, o que eu sinto ainda sendo muito a essência do que eu acredito que é a Web3 Dev, que é um espaço coletivo de aprendizado, né, uma universidade 3.0, num formato diferente de organização, onde a gente não uma empresa, a gente também não é uma escola, também não é uma universidade, onde o trabalho que as pessoas fazem é voluntário, mas também é pago. Então é uma mistureba, assim, que eu não sei direito o que é ainda, mas é muito diferente do que a maioria das pessoas. Não é muito tradicional. E eu acho que eu sempre fui esse tipo de pessoa, assim. Eu nunca fui muito no protocolo. Eu sempre fui muito no questionando o status quo e tentando criar alguma coisa que não tem, que não é, né? E trazer e muitas vezes assim dando com os burros na água, porque né, o inovador é essa pessoa que está inventando moda e essa moda pode passar ou não, ela pode vingar ou não, mas é muito a minha personalidade, tipo botar para fora alguma coisa que eu estou sentindo e que faz sentido, compartilhar com as pessoas e se as pessoas vêm, elas vêm, se elas não vêm, tudo bem também, não vêm, né? E eu acho que esse vídeo ele foi é, foi um desses momentos onde de fato as pessoas vieram junto, né? Elas a, conectaram com as ideias que tem lá no vídeo. Embora eu acho que a gente ainda não conseguiu ainda expandir aquelas ideias que estão ali num nível de impacto que eu gostaria. Eu tenho uma certa ansiedade de querer poder impactar e ajudar mais pessoas. E a gente ainda na Web3 Dev não chegou lá nesse aspecto por vários motivos, mas enfim, ele é um vídeo que traz muito eu tenho essa vontade muito assim de compartilhar, de doar, de, de dar para as pessoas sem esperar muito, a não ser que as próprias pessoas tenham essa ideia de dar mais dela para os outros, sabe? Meio que muito nessa, tipo, convencer as pessoas de que a gente é muito abundante e que se a gente estiver doando da gente, é o princípio do esquema de pirâmide, né? Você doa muito mais para várias pessoas e essas pessoas vão doar muito mais para as outras, mas é uma pirâmide invertida onde é só você você dá mais do que você tira, né? Então, nesse contexto que eu acho que a Web3 Dev pode ser muito grande, porque talvez o único problema vai ser quando todo mundo estiver dando e não tiver mais para quem dar, porque todo mundo já tem tudo, né? Mas a gente está tão longe disso que eu acho que ainda tem muito tempo para evoluir. E claro, né, todos os conflitos, né, infelizmente, é, a gente esbarra em limitações técnicas, de capacidade, de. Parece que travou, só para mim. Acho que ele caiu. Travou aqui também. Ele caiu, ele travou, ele tá falando, daqui a pouco ele volta. Vamos só esperar um pouquinho. A gente já está finalizando mesmo. Então,
Também a gente pode ter sido hackeado, né? Um hacker no passado, assim, coisa e tal. Oh, o Dani tá ali, vamos hackear esse troço aí. Eu acho que ele estava tendo problemas ao longo da semana com a internet dele. Então, gente, vou voltar. Galera, sensacional. Eu só queria saber, Ana, se a gente vai se falando pelo ponto de contato do Rerê no Telegram e para a gente poder acertar, né, a continuidade, porque vai ter no caso do Dani, galera, vai ter uma segunda parte aí para a gente finalizar a originação até chegar ao ponto de origem, tá bom? E aí resta saber se vai ter mais pessoas da Web3 Dev para fazer a originação, se, tipo assim, chegou no Dani, tem mais gente para fazer, se tiver, ótimo, a gente continua fazendo a originação. Que aí a gente vai Então, começar tem mais um fundador, eu posso fazer o convite para ele, mas ele tem uma posição mais de advisor, e como o Dani citou ele como um marco, talvez ele tope participar. Provavelmente ele não vai ligar a câmera, que ele tem uma identidade assim mais anônima, sabe? Então a gente pode adaptar o contexto para ele poder trazer o que cabe da originação dele. E seria só mais ele mesmo, né? Então, caso ele tope, a gente segue com ele, até porque o Dani vai fazer uma viagem, eu acho que vai ser difícil encaixar o fuso dele para fazer a continuação, mas assim que ele retornar, a gente pode fechar essa lacuna. Desculpa te interromper, Vini, só fecha o outro vídeo, porque tá dando aquele chato. Só para ficar claro, galera, que a gente vai marcar, evidentemente, a partir da segunda semana de janeiro. Acho que é uma coisa razoável. Tá? A gente vai começar a marcar a continuidade do Mapeamento Crítico dos projetos a partir da segunda semana de janeiro, tá bom? Eu não sei se ele vai voltar, não sei se vocês têm como falar com ele diretamente, senão a gente pode continuar aguardando, ou a gente já encerra aqui, a gente faz um fechamento aqui. Eu sugiro que a gente... Mas pode tentar uns minutinhos. Né? Você tem que fazer um check-out ainda, mas tem alguma apreciação? Vou passar uns recados finais. Pode falar, desculpa. Não, de boa. Era... Você falou que ia sugerir? Era mais ou menos essa linha, para a gente já encerrar. Vamos finalizar, então. Uma boa noite para todo mundo. Uma excelente semana. A gente ainda tem atividades acontecendo, tá? Nessa última semana do Rerê. Ainda tem mapeamento. Amanhã vai ter o SYNCAP. Amanhã é quinta, né? Amanhã tem um SYNCAP especial de apreciação do Rerê Mapeamento Crítico do Joey Ponzi, né? Com o Maurício e com o Hans. Tem a retomada, olha que loucura, tem a retomada do mapeamento crítico da agroflorestal com o Diogo Jorge, tá? Tem o último SYNCAP de inteligências coletivas do Círculo Originário do Rerê amanhã. Enfim, a gente ainda tem aí coisas acontecendo, tá, gente? Só para vocês ficarem ligados que, tipo assim, estamos na reta final, mas ainda tem coisas acontecendo, tá bom? Uma boa noite. Foi excelente. Eu aproveitar para te perguntar se vai ter, eu ia justamente isso, estou meio cansado esses dias, tem umas outras prioridades, Natal da família adiantou também, ter que viajar já de manhã para sexta, mas segunda-feira ainda vai ter SYNCAP originário, que aí eu acho que eu consigo colar a partir de semana que eu vou dar uma aliviada, e senão eu vou acompanhando lá pelo Telegram. Pergunta para a Ana também se vai ter o grupo de estudos de DAO amanhã. Semana que vem, Helena, só vai ter alguns SYNCAPs especiais eventuais. A gente não vai ter o SYNCAP do ciclo originário, semanal, e nem o SYNCAP geral. Tá? Vai ter, talvez, alguns SYNCAPs especiais para a gente compartilhar algumas coisas de última hora assim, com o pessoal. Tá? No mais, boas festas para todo mundo. Tá? Beijo no coração. A gente vai se falando pelo ponto de contato no Telegram. Um abração, gente. Valeu. Valeu, gente. Boa tarde. Boa noite já. Boa noite, gente. Boas festas aí para vocês também. Boas festas.